Oiê, como vocês estão? Hoje nós encerraremos a unidade 5 de História e nós estudaremos da página 135 à página 147. Também teremos atividades complementares lá na página 187, tá bem? E para algumas atividades nós utilizaremos do material complementar, que parte está na página 209 e o outro material está na página 219. Vamos para a nossa aula? Quem construiu a cidade de Brasília? Brasília foi construída entre 1956 e 1960. Diferentemente de outras cidades brasileiras que surgiram a partir de um povoamento, Brasília foi projetada e construída para ser a nova capital do Brasil. A escolha de construir a capital no interior do Brasil teve como objetivo incentivar a migração para a região central do país, seu desenvolvimento, pois até então as principais cidades brasileiras concentravam-se próximas ao litoral. Em 4 anos, operários e engenheiros, arquitetos, entre outros profissionais, trabalharam incansavelmente para levantar a cidade, que é um exemplo de arquitetura moderna no Brasil. Os primeiros operários começaram a chegar para trabalhar na construção de Brasília em 1957. Eram trabalhadores de diferentes origens, a maioria era nordestina, mas também havia goianos, paulistas, mineiros e gaúchos. Com a orientação do professor, leia a afirmação a seguir. Muitos trabalhadores chegaram à futura capital na carroceria de caminhões, após semanas de viagem, e a maioria carregavam apenas a roupa do corpo. Você sabe o significado da expressão carregava apenas a roupa do corpo? Em sua opinião, a oportunidade de trabalho na construção de Brasília era importante para essas pessoas? Como você chegou a essa conclusão? Esses operários ficaram conhecidos como candangos. Inicialmente, esse termo era usado para qualificar os operários de Brasília como se fossem trabalhadores de pouco valor. Mas com esse tempo, por causa do reconhecimento que esses operários tiveram, o significado do termo mudou e eles passaram a ser associados a guerreiros. Leia o registro de memória de um trabalhador que ajudou a construir Brasília. Eu pegava em empreitada de 200 horas e com 2 dias eu dava ela pronta. 2 dias e 2 noites. Trabalhava 2 dias e 2 noites direto assim. Só parava para almoçar e à meia-noite tomar o café, o lanche. Como era o dia a dia de trabalho dos candangos? Qual é a relação entre a rotina de trabalho dos candangos com a palavra guerreiros? De acordo com o que você aprendeu sobre a história dos candangos, qual outro significado você daria para esse termo? Você é o historiador. As fotografias a seguir retratam alguns dos principais prédios de Brasília em 2 momentos da história durante a construção e atualmente. Associe corretamente as imagens a seguir. Imagem A, imagem B, imagem C. Agora, sobre as construções, responda: o que elas têm em comum? Escolha um dos locais associados acima e explique como você identificou que se trata do mesmo edifício. Vamos descobrir. Com orientação do professor, pesquise no dicionário o significado das palavras a seguir para descobrir os principais locais de origem dos trabalhadores de Brasília. No dicionário, você pesquisará o significado da palavra goiano, o significado da palavra paulista, mineiro, gaúcho e nordestino. Você pode pesquisar também na internet. Interação. Com a orientação de seu professor, destaque a ficha disponível no material complementar e pesquise um marco histórico de sua cidade ou de seu estado. Em seguida, apresente sua pesquisa para os colegas. Essa atividade você fará e enviará fotos para o seu professor. Mãos à obra. Leia o texto a seguir com o professor.
O caminho para Piratininga era de difícil acesso, sendo preciso às vezes subir engatinhando por uma grande serra. Para não cair, despenhadeiro abaixo, os padres agarravam-se nas raízes das árvores. Nas palavras do padre José de Anchieta, esse caminho era o pior que havia no mundo. Com qual objetivo os padres jesuítas percorreram um caminho de acesso tão difícil, uma vez que já estavam instalados no litoral? Observe a imagem a seguir. Relacione essa imagem com as motivações que levaram os padres jesuítas a transferir o colégio localizado na vila de São Vicente para o Planalto, batizando-o com o nome de Colégio de São Paulo de Piratininga. Número 3. Complete o quadro a seguir com as informações sobre as 2 invasões holandesas ocorridas no Brasil. Primeira invasão, aonde aconteceu, o ano em que aconteceu e quanto tempo eles permaneceram. E a segunda invasão, onde aconteceu, ano em que ocorreu e quanto tempo eles permaneceram aqui. Agora responda, por que os holandeses tinham interesse em invadir e dominar esses lugares do Brasil? Em 1639, Maurício de Nassau mandou construir, no telhado de sua residência em Recife, o primeiro observatório astronômico do Hemisfério Sul. Mas, após a expulsão dos holandeses, a residência dele foi demolida. Letra A. Como foi possível descobrir a localização do observatório? Letra B. Atualmente, como as pessoas têm acesso à informação de que no local ficava o primeiro observatório do Hemisfério Sul? Número 5. Por que podemos afirmar que a mudança da corte portuguesa para o Brasil foi um acontecimento único no mundo? Qual foi a razão para isso acontecer? Número 6. Em 8 de março de 1808, a corte portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi recebida ao som de sinos e tiros de canhão. A afirmação acima indica que a população do Rio de Janeiro, letra A, desaprovou a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, saudou a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, ou letra C, ignorou a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Número 7. Por que Dom João VI criou várias instituições na cidade do Rio de Janeiro após a chegada da corte portuguesa? Número 8. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Brasília foi a primeira cidade planejada no Brasil para ser a capital do país. Ao planejar Brasília, o governo queria incentivar a migração e o desenvolvimento no litoral. Os trabalhadores que construíram Brasília tinham a mesma origem, pois já viviam na região. A escultura Candangos é uma homenagem aos trabalhadores que construíram Brasília. Número 9. Observe a imagem. Conta-se que no dia em que foi erguida a escultura Candangos, milhares de pessoas a admiraram e afirmaram: "Olha nosso monumento, os candangos somos nós." Por que a escultura Candangos é considerada um símbolo da construção de Brasília? O que eu aprendi? Marco histórico é todo acontecimento de grande importância para um grupo social ou sociedade. A cidade de São Paulo foi fundada em 1554 e um registro de memória relacionado à sua origem é o pátio do colégio. Os holandeses invadiram Salvador em 1624 e Recife em 1630, sendo que, por muitos anos, promoveram grandes transformações na cidade. A mudança da família real e da corte portuguesa para o Brasil em 1808 foi um acontecimento único na história do mundo. A palavra candango significa guerreiro. Os candangos foram os primeiros operários que trabalharam na construção de Brasília entre 1956 e 1960. Com a orientação do professor, destaque os adesivos do material complementar e complete a linha do tempo a seguir. As cidades e seus marcos históricos. Lá no material complementar, você destacará os adesivos que tem lá com os nomes das cidades e você lerá a descrição e colará o adesivo de acordo com a descrição. Por exemplo, 1554.
Sua fundação se deu a partir da instituição jesuíta, o Colégio São Paulo de Piratininga. Essa descrição liga a qual cidade? Aí aqui no espaço você colará o adesivo relacionado à cidade descrita. E assim você fará com os demais. Então vamos lá, atividades complementares. Marcos históricos e seus registros. Número 1. O que são marcos históricos e registros de memória? Número 2. Enumere em ordem cronológica as ações dos jesuítas que deram origem à cidade de São Paulo em 1554. Subiram à Serra do Mar e se depararam com o Planalto. Mantinham um colégio na vila de São Vicente, no litoral. Decidiram conhecer o interior do território. Transferiram o colégio do litoral para o Planalto. A região do Planalto recebeu o nome de Vila de São Paulo de Piratininga. Número 3. Identifique o erro na frase a seguir e faça as correções necessárias. Os holandeses proibiram a liberdade do culto religioso em Recife, enquanto no restante da colônia as pessoas podiam exercer suas crenças e cultos livremente. Então aqui você corrigirá a frase. Número 4. Para administrar melhor a colônia e acomodar os nobres portugueses, Dom João VI criou várias instituições na cidade do Rio de Janeiro. Assinale a alternativa correta que lista as principais informações. Letra A. Imprensa Régia, Banco do Brasil e Pátio do Colégio. Letra B. Observatório Astronômico, Real Horto e Banco do Brasil. Imprensa Régia, Banco do Brasil e Real Horto. Número 5. Complete as frases com as palavras indicadas nos quadros a seguir: arquitetura, arqueologia e botânica. Então, aqui na letra A, na letra B e na letra C, vocês completarão as frases com as palavras acima.